Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula do curso de Introdução ao Android. Então, nesta videoaula, a gente vai ver como instalar o Android SDK. Então, nós já instalamos o Java JDK, que é todo o suporte necessário para programação em linguagem Java. Instalamos o Eclipse, a interface do ambiente integrado de desenvolvimento, que é o recomendado pela Google, onde a gente vai então digitar os nossos códigos e testar. Instalamos também o Eclipse ADT, que é um plugin, um pequeno programa que a gente instala no Eclipse para integrar o Eclipse ao Android SDK. Então, o Android SDK é o Software Development Kit, é um kit de códigos prontos já, que é disponibilizado para que a gente possa desenvolver aplicações para o ambiente Android. Então, uma série de bibliotecas, de funções, de objetos escritos em Java, que vai nos possibilitar, então, criar os aplicativos para o ambiente Android. Então, para instalar o Android SDK, a gente precisa primeiro baixá-lo. Então, vamos entrar lá no site do Android. Então, aqui, eu vou digitar aqui www.android.com. Então, aqui, eu venho aqui embaixo, Developers, clico aqui nesse link. Eu poderia também ter digitado direto, developer.android.com, ele iria cair nessa tela aqui. Então, nessa tela aqui do developer.android.com, temos aqui, do lado direito, o Android SDK. Então, eu vou clicar aqui nesse ícone e ele abre a página então do Android SDK. E eu tenho aqui para a plataforma Windows, eu tenho em duas formas. Eu tenho o executável, que é um instalador, e eu tenho o zipado. Então, como está aqui recomendado, eu também recomendo, e a gente vai então baixar a versão instalável do Android SDK. Então, você vai clicar aqui e aguardar o download. Eu estou fazendo download, mas no meu caso já está instalado. Então, feito o download, a gente vai executar o programa de instalação. Bom, eu baixei então o instalador do Android SDK. O que você tem que fazer agora, depois de baixado, é ir até a pasta onde você gravou o instalador. Se você não escolheu pasta nenhuma, ele deve ter colocado na pasta Download. Então, é achar esse installer windows.exe e executá-lo. Então, dá um duplo clique. Ok. Aí, seguir as instruções de instalação. Ele dá uma mensagem aqui que ele achou a versão 1.7 do Java Development Kit, o JDK. Então, se não tiver o Java instalado, ele não instala o Android SDK. Então, ele faz uma verificação primeiro e ele informa aqui se achou ou não, qual é a versão que achou. Então, achou, próximo. Ele vai pedir aqui em que pasta que você quer instalar. Como eu já tenho instalado, eu vou colocar uma outra pasta qualquer aqui, só para repetir a instalação, mas para não sobrepor aquela que já tem. Então, eu vou colocar aqui e2.lixo Android SDK. Next. Não cria atalho, eu cliquei aqui para não criar, por quê? Porque eu já tenho. Então ele vai instalar, mas não precisa colocar atalho no menu. No seu caso, eu recomendo deixar a opção desmarcada aqui, para ele criar sim o atalho. Instalar. Aí então ele está descompactando, extraindo todos os arquivos. E próximo, acabou a extração. Aí ele vai inicializar o SDK Manager. Então ele acabou de instalar, ou seja, ele descompactou todos os arquivos, colocou lá na pasta que você indicou. Então agora ele vai inicializar o gerenciador do SDK, do Android SDK. A hora que eu clicar em Finish. Clicou. Bom, agora ele já abre aqui o SDK Manager. Essa tela ela pode ser acessada através do Eclipse também.
Então, para a gente entender um pouco essa tela, a gente tem que falar de um outro assunto, que são as plataformas. Então, isso aí já entraria um pouco no assunto de desenvolvimento mesmo. Então, isso a gente vai falar na próxima videoaula. Então, eu só vou fechar aqui essa tela e mostrar para vocês como que a gente entraria nessa mesma tela a partir do Eclipse. Então, vou fechar aqui e inicializar o Eclipse. Se você clicar aqui no Windows, você vai ver que aparece aqui duas novas opções. O SDK Manager, que é aquela tela que a gente já tinha visto. Ó. Então aqui a gente vai gerenciar o SDK. Então quais os recursos que a gente vai querer instalar, disponibilizar, né, para que a gente possa desenvolver as aplicações. Então dependendo da versão para a qual eu quero desenvolver, eu vou habilitar ou desabilitar determinados recursos. Então se eu vou desenvolver para a versão 2.3, por exemplo, por que eu vou instalar os recursos referentes à versão 4? Então eu não preciso ter isso instalado. Então eu preciso ter instalado só os recursos necessários para a versão do sistema operacional Android para o qual eu vou instalar. Ou seja, se você quer desenvolver uma aplicação para aparelhos celulares, por exemplo, que possuam a versão 2.3 do Android, você tem que instalar na sua máquina o Android 2.3, a plataforma 2.3. Então, a gente vai ver na próxima videoaula o que seria a plataforma e como instalar. Então, por enquanto, vamos fechar essa tela. Eu só quero que vocês se lembrem bem. Toda vez que falar de SDK Manager, vocês podem vir aqui no Eclipse, Windows, SDK Manager. A outra opção que apareceu aí, além do SDK Manager, é o AVD Manager, é o Android Virtual Device. Então, se você não tem um aparelho celular para conectar, um aparelho celular com Android para conectar a sua máquina, para poder testar a sua aplicação, você pode criar um emulador. Você pode configurar um emulador. O emulador é um programa que ele simula o comportamento de um aparelho com uma determinada versão. Você vai escolher, por exemplo, eu quero o emulador da versão 2.3 no Android. Então, o software vai simular. Então, todo o aplicativo que você desenvolver, você pode testar direto nesse emulador. Então, a gente vai ver também nas próximas videoaulas como criar um AVD, né? um novo dispositivo. Então, nessa videoaula eu paro por aqui. Na próxima videoaula, então, a gente vai falar a respeito do SDK Manager e das plataformas, das versões do Android. Então, até a próxima videoaula.